Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comentário. Tá vendo que é uma mesa diferente? Daqui a pouco você vai entender onde nós estamos. Mas olha só, muito feliz com essa gravação, muito feliz com essa conversa que eu tenho certeza vai te edificar muito. Estou aqui com Thiago Marques. Obrigado, meu amigo. Tá aqui. Honra, né? E daqui a pouco você vai entender também por que o Thiago está aqui. Pra você que não conhece, Thiago é presbítero junto comigo lá na família Dizascope e nós vamos ter um papo muito abençoado aqui. Vamos embora. Posso falar, Valnice? Obrigado. Prazer, querido. Prazer muito grande. Chama Valnice, né? É, Valnice. É uma honra muito grande tê-la aqui, porque você faz parte da história da minha família, né? E da família que o Senhor me colocou junto, que é a família da minha esposa, da Val, que está até aqui. E o Thiago é primo da Val. E até eu falei para ele, Thiago, vamos começar falando para a Valnice como é que o Senhor usou a vida dela na história da família deles, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida da senhora, por tudo que a senhora representa para a minha família. A minha família se converteu em 94 e desde que nós nos convertemos, a gente teve muita influência do seu ministério, principalmente na pessoa da minha avó, também da minha mãe, da minha tia, mãe da Val. Então, nós fomos muito inspirados por tudo aquilo que a senhora carrega e é um momento emocionante, assim, para nossa família, né? Tá nessa conversa aqui, porque a minha avó nos deixou uns 5 anos atrás, mas o legado dela tá aqui hoje, nessa mesa, né? E com certeza a senhora foi uma das... talvez a maior influência que a gente teve desde a nossa conversão e até hoje, né? São 30 anos, né? Já se passaram 30 anos desse momento e a gente está muito feliz por viver esse momento aqui com a senhora. Conta um pouco da sua avó, né? Que foi a primeira a se converter, né? Sim. Como é que foi essa conversão? Né? Então, a minha avó se converteu, eu acho que por volta de 93, 94, e foi trazendo um por um da família ali, né? Para conhecer o Senhor, e teve esse trabalho de muito oração, né? Muito joelho no chão, para que cada um estivesse aqui. E assistindo muitos programas da senhora pela televisão, né, foi buscando mais e mais conhecimento da palavra de Deus, buscando revelação da palavra, e até que chegou um momento que ela decidiu vir, a gente é de Bragança Paulista, vir para São Paulo congregar, né, na Insegec. A gente veio... Quanto tempo? Durante quanto tempo? Que a gente, né, minha casa, por 2 anos a gente veio, né, todo domingo ou todo sábado, dependendo da época, a gente tinha cultos, né, em sábado e domingo. Mas a minha avó veio quanto tempo, Val? Você lembra? Mais de 10 anos, com certeza. E ela, uma senhorinha também, pegava ônibus de Bragança para São Paulo, era ônibus, metrô. Depois que ela pegou a carteirinha dela, ela ia de circular até Mariporã, pegava o trem e tal. E foram anos de dedicação e buscando mesmo mais do Senhor, né? Porque... Mariporã. De Bragança para Mariporã, de Mariporã para São Paulo, né? Porque viam na senhora, né, em tudo que vocês carregam, algo genuíno da parte de Deus e de palavra, né, da palavra, da revelação da palavra de Deus. Muito bom, muito bom. E eu queria começar perguntando como é que foi a sua história de conversão, né? A senhora vem de uma família já cristã, seu pai, sua mãe? Não. Desde que eu me entendo de gente, eu tinha fome de Deus. Minha família é espírita. Uhum. Meu pai morreu antes dos meus 4 anos. Minha mãe não quis voltar para o Maranhão, originalmente o Maranhão, e ficou sozinha, viúva, com 5 filhos ali. Mas a primeira escola que ela me colocou, ainda o meu pai, foi na Escola Batista, Jardim de Infância. Uhum. E esse período de jardim de infância deixou dentro de mim, porque aí depois ele morreu, minha mãe já não me deixou lá, que era uma escola particular. Então, foi para a escola... era uma senhora, depois a do padre. Mas aqui na minha mente, eu gravei, ficou gravado tudo, que o jardim de infância estava ali, a missionária Margarida Gonçalves, que era bem jovem, foi para o campo missionário ali, Dona Beatriz Silva, e ela foi minha professora. E então, sempre tinha a Bíblia, 4 anos só. Lembro do Natal, quando foi à igreja, estava chovendo, não havia luz elétrica.
e os meninos cantando, e teve a Escola Popular Batista, EPB, EPB. Aquilo ficou, somos tão felizes, não acredita, venha ver, se vier você há de crer na EPB. Soldadinho eu serei. Criança. Mas a minha mãe, originalmente, a família espírita, que eles diziam espiritismo de Allan Kardec. E na nossa cidade pequenina, onde estava o Colégio Batista, não voltei, o Colégio Batista, não existia o que ela chamava de autoespiritismo. Chamava o resto de pangelança. Mas ela era espírita. Só que quando eu tinha cerca de 12 anos, ela se converteu ao catolicismo. Porque pensou, eu estou criando meus filhos sem religião. E aí ela foi para a Igreja Católica. Só que, como ela se tornou católica, aí só ia médico lá, uma vez por ano, naqueles aviões da FAB, porque não tinha médico na cidade, não tinha nada. Isso onde era? Tocantinha, não tinha médico. Então, quando chegava, todo mundo ia para a fila, se tinha um dente ruim, arrancava. E no meu caso, era que eu tinha que ser operado de apêndice. Então, tem que ir para Goiânia, eu tinha 12 anos. Aí minha mãe resolveu o quê? Tem que batizar, né? Porque é pagã. Tem que batizar. E eu, no dia que eu fui batizada, era um domingo de manhã, sol brilhante, e eu vinha dentro de mim com aquilo. Quero ser santa, quero ser santa, quero ser santa. Fome de Deus, comigo só. Eu era muito calado, eu não falava, porque eu tive um trauma com meu pai, e aquilo me... não falava. Mas queria ser santa, eu ficava... E quando ela se tornou católica, comecei a ler o livro de exame de consciência. Aí eu não tinha que reclamar nada, tá? Estou escrito no meu livro de destino, coisa assim dessa natureza. Aí me batizou, fui batizada. Aí eu fiz uma oração, na hora que saí. Senhor, manda um raio do céu e me mata agora, que eu não quero viver e pecar. Porque eu acreditei no que o padre disse, está em estado de graça, né? Então não quero viver. Fui para Goiânia, fui operada, não tinha nada de problema de apêndice, era verme, mas de qualquer maneira arrancaram o apêndice. Aproveitaram. E quando eu volto, tenho a triste notícia. Tinha uma parenta, tia Caíta, que era uma missionária, que foi transferida para minha cidade, para o Colégio Batista. E falou com a minha mãe. Pediu que me colocasse no Colégio Batista, que ela queria pagar meus estudos. Por que olhou para mim, que minha mãe tinha 5 filhos? Não faço ideia. Não fazia? Fazemos ideia. Tá? A minha mãe disse, só se você prometer que não fala de religião. E ela prometeu. Eu cheguei e soube que eu ia estudar no Colégio Batista. Fiquei triste. Né? Fui para estudar no Colégio Batista, ela pagando os meus estudos. Realmente nunca me falou de religião. Depois que ela morreu, soube que todos os dias às 18 horas reunia o pessoal do internato para orar pela minha conversão. E eu vivo dos 12 aos 15. Tinha as missionárias, que era a dona Beatriz e dona Margarida, que davam Bíblia para o povo. Os americanos financiavam as Bíblias e eles davam as Bíblias. E a Bíblia da minha mãe era porta-documentos, lá no fundo de um baú. Entendi. Aí eu pegava as escondidas e ia lendo. Eu chego à conclusão de que para ser cristã não podia ser católica. E fico naquela luta, de 12 aos 15, lendo a Bíblia, às escondidas. Aí cheguei aqui, minha mãe não vai me deixar ir à igreja. Quando eu saí, porque só tinha até o ginásio lá. Aí um dia, porque lá não tinha pastor, eram só as missionárias. E é interessante que só usava o púlpito um pastor homem que viesse de fora. As missionárias tinham que pregar aqui da mesa, aqui embaixo. Não podia subir e usava... que isso, gente, nada, naquele tempo. Depois eu queria saber um pouco mais sobre isso. Naquele tempo. Enfim. E veio o pastor, que era o aniversário da igreja, mês de julho. Aí uma colega minha convidou-me. Vou lá pedir sua mãe para a igreja. Só que, na semana seguinte, essa minha tia Caíta me deu uma Bíblia. Dia 12 de junho de 63, recebi minha primeira Bíblia. E quando disse, vou lá pedir sua mãe, eu fiquei lá no meu quarto orando. Assim, Deus,
Quando eu sair daqui, eu vou ser crente. Abra a Bíblia. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher. Aí eu disse, Sério? mas eu vou sofrer. Abro de novo. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Uau. Aí eu disse, Senhor Jesus, eu te seguirei. E aí eu disse assim, Senhor, toca no coração da minha mãe, para que ela deixe eu ir à igreja só hoje. Eu não sabia orar. Aí ela disse para essa minha colega, vai, mas só hoje. Deus respondendo. A oração. Eu não sei o que o pastor pregou, só queria que ele fizesse logo o apelo. Fez o apelo, levantei a mão e veja lá, gente da igreja. Quem que levantou a mão? Isso eu não sei, eu levantei. Gente, bem, ali eu tive uma experiência. Jesus entrou em mim, desceu, foi um negócio assim. Meu Deus do céu, voltei e disse, amiga, eu me entreguei a Jesus. Ah, você traiu sua mãe. Eu disse, não, trairia a Jesus. Na manhã seguinte, já a cidadezinha sabia que eu tinha me batizado, imagina. Não era verdade. Sim, mas claro, minha mãe não vai à igreja. Pronto, era junho. E eu que não. Ok, Jesus entrou em mim, era uma alegria doida. Eu ria para os árvores, para o pau, e lendo a Bíblia. Pelo menos uns 15 capítulos por dia eu lia. Minha mãe. E eu queria falar para todo mundo, minha mãe. E o padre lá mandou um livrão para casa, Diabo Lutero Protestantismo. É cidadezinha pequena. Sim, sim. O padre. E ele tinha sido meu professor na terceira série, porque eu fui para o Colégio Batista, quarta série primária. A partir daí. Né? E minha mãe disse: mas não vai à igreja. Tá. Mas eu lendo a Bíblia, tudo, orando, lendo a Bíblia e pregando o evangelho para quem podia. Só que em novembro desse ano, eu pensei: minha mãe nunca vai me mandar à igreja. Eu vou fugir. Aí chegou domingo de manhã, eu me preparei para ir, mas não tive coragem. Aí no domingo seguinte eu disse à minha irmã, eu vou ao culto. Aí eu fui. Aí cheguei lá, sua mãe sabe. Estava a dona Beatriz pregando sobre primeiro amor. Eu estava na chama, né? Porque deixaste o teu primeiro amor. Quando eu voltei, minha mãe séria, falou nada. Mas a minha irmã disse, ela me mandou ir lá, bebo pelo buraco da janela, se você estava lá e não falasse nada. E ficou quieta, não falou nada. Aí eu soube que terça-feira a Margarida estava dando palestra, né? Parecia assim uma novela sobre Em Seus Passos que Faria Jesus, né? Cada terça-feira um capítulo. Ah, eu queria ir. Fui. Minha mãe não falou nada. Vou. E tem a conta de domingo a domingo, mas aí, entretanto, vem as férias, não? Ela não falou nada e eu ia, ela calada, muito séria, e eu quietinha. Mas ia. Mas aí inventou logo que íamos todos para a fazenda. Vamos para a fazenda. Eu vim saber muitos anos depois porque que ela não implicou mais. É que ela teve um sonho comigo num altar. Estava um altar cheio de anjos e eu toda vestida de branco naquele altar. Aí ela pensou, o que é? Meu, ficar quieta. Deus está fazendo algo. Ficar quieta. Mas eu fui saber disso anos depois, porque que ela não falava nada. Mas arrumou logo, vamos todos embora. E aí, logo, e eu por logo na minha cabeça, de adolescente, né? Porque para mim, Jesus era tão real. Eu entendi na hora, uma pessoa muito santa entrou dentro de mim, não é qualquer coisa que eu vou ver. Para mim, Jesus muito, muito, muito real. Pronto. E a Bíblia, eu levava tudo ao pé da letra mesmo. Então, perguntaram, porque eu orei, Senhor, não deixa a mamãe ir. Porque agora que eu comecei a igreja, não deixa ir para a fazenda. Aí perguntaram, quem vai? Vamos repartir partes para o Natal, sempre tinha drama. Valnice? Ah, não vou viajar. E recebi uma parte para o Natal. Chegou sábado, minha mãe preparando para viajar domingo. Aí uma colega, lembro como hoje, Maria José, uma menina sindicou, chegou lá para chamar para um ensaio. E a minha mãe disse, que ensaio nada, amanhã a gente vai para a fazenda. Lembro como agora, eu chamei da porta da rua. Ela está dizendo isso, mas ninguém vai. Por que eu disse? Porque eu li que tudo que você pede, recebe.
Então eu pedi, pronto. Domingo minha mãe estava doente. E eu não perdi nada, trabalhando em casa. E aí chegou meu tio. Vou levar os meninos, porque o médico disse, tem que ir para Goiânia. Vamos levar sua mãe. Eu ajoelhei de novo, Senhor, não. Pois o médico veio, nem sei nem o que aconteceu, eu sei que ela ficou boa e a gente não saiu, e eu não perdi nem. Só que, em fevereiro, essa missionária foi a Goiânia, porque todos os anos eles iam para Goiânia fazer o curso, porque eram professores no Colégio Batista. Ela morreu no dia que fez 33 anos. Eu ainda não estava nem batizada. Eu, então, ela não me viu frequentando a igreja, porque saiu de férias. Aí eu estava no meu quarto, chorando. Senhor, quando tem tanta necessidade de missionários, por que tia Caíta morreu? Eu ouvi a voz de Deus. Se eu dissesse isso, iam dizer que eu estava louca. Também era muito tímido. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? Eu disse, eu. Aí teve o culto na igreja, em memória dela. Eu me levantei timidamente e disse, fiz uma oração. Senhor, eu me ofereço para ir no lugar da tia Caíta. Assim começou a minha jornada. Meu Deus. Uau. E nisso você tinha 15 anos? 15 anos. 15 anos. E quando que, então, você se envolve realmente no ministério? A partir desses 15 ou foi mais um tempo ainda? Não, eu estou... A igreja, em julho, veio o pastor, que só vinha em julho, para batizar. Então, quem liderava eram os missionários? Eram os missionários. Ok. As missionárias. Sim. Que foram pioneiras dos batistas. Dona Margarida Gonçalves foi em 1936 para lá. Incrível. Aí depois foi a Dona Margarida Gonçalves. Inclusive estive no funeral dela, que era meu ídolo de adolescente. Elas são professoras... é o colégio da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Então, muita gente ia de outros lugares para estudar lá, muito recomendado. Aí já comecei a ir, mas chegou, mamãe não falou mais nada, deixou, como quem diz. Vai embora. E aí eu estou com um chamado. Sim. Eu estou com um chamado. Aí chegou julho, que aí em julho eu faço anos, fiz 16. E a missionária falou, você tem que ter consentimento da sua mãe para ser batizada. Mas, não, quem não deixar pai e mãe, tá. Aí eu pensei, onde é que está na Bíblia que tem que ter consentimento dos pais, não? Aí eu estava pronta para dizer ao pastor, como? Eu que vou sofrer? Então, mas aí resolveram mandar um diácono e falar com a minha mãe, antes do batismo. Aí eu fui lá para o fundo do quintal, orei, Senhor, toca no coração da mamãe. Aí minha mãe disse, já que eu não dou jeito, posso se batizar. Consentiu. Consentiu. E as batismos, que era no Rio Tocantins, os jovens distribuíam folhetos, e para meu grupo caiu, que era a praça principal da Igreja Católica. E o padre estava na porta. E eu entreguei o folheto para o padre. Depois, teve ousadia. Pegar o folheto para o padre da cidade. Foi. E aí cheguei em casa, meu irmão, sabe assim, que os crentes são quentes, toma água fervendo? Enfim. Mas eu ouvi a história do seminário e eu terminei o ginásio. Então, não tem, qual é o outro caminho? Você está chamado, tem que ir para o seminário, né? Não tem outra história. Vai para o seminário. Falei com a missionária. Só que para o seminário aceitar, você tinha que ter 18 anos, 2 anos de membro de igreja. Eu tinha acabado de me batizar quando escrevi. E tinha aqui um dos requisitos, escreve histórico de conversão, chamada. Gente, eu escrevi 14 páginas de papel ao maço. Eu fui contando toda a minha história. Um dia eu ainda quero ir lá pedir para eles me deixarem eu tirar uma cópia.
quando leram, a DEAN leu, abriram uma exceção. Então você não tinha nem 18, nem 2 anos de conversão. Eu tinha acabado de ser batizada, estava com 17 anos. E era para ir para o seminário no ano seguinte. Aí ocorre, minha mãe disse, não, deixa ir. Aí me aparece, quando eu aprendi logo ali, quando Deus tem um plano, vão aparecer portas. Alternativas. E se você não tiver convicção. Se eu quisesse servir a Deus, meu foi oferecido para eu ensinar na escola batista do outro lado do rio, Miracema. Estaria servindo. Se eu quisesse trabalhar... E não só nem em portas ilícitas, né? Não, São tudo é portas lícito. Outro, se eu quisesse trabalhar, a mãe da tia Caíta me ofereceu um lugar nos Correios. Olha, quem no Brasil não quer um emprego federal? Se eu os estudos, fui contemplada com a bolsa para continuar os estudos no Rio de Janeiro. A única porta que eu sabia que Deus me colocou está fechada. O que é que eu fiz? Chegou o dia de começar as aulas. Eu estou lá. Aí eu abro um livro. O nome do livro era Sós com Deus, com meditações diárias. Eu abri a casa. Estava escrito: há muitas pessoas que desejam ver o futuro a léguas, mas se Deus conduziu até aqui, porventura não continuará a fazê-lo? Basta-te cada passo para veres a glória de Deus. Quando eu li isso, como eu era bem adolescente ainda e pegava as coisas bem literalmente, basta-te cada passo. Peguei a caneta e escrevi para o seminário: aguarde-me atrasado, embora diga isso pela fé. Bom esse final, né? Embora diga isso pela fé. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu estou em aguarde. Tocantins, o seminário é Recife. E imagina em 65, como era o Brasil. Quantos transportes para chegar lá? 17 anos. Aí as missionárias chegaram de Goiânia, para onde iam sempre. Aí me chamou dona Margarida e disse: e aí, Valnice? Eu creio que eu vou. Ela disse: temos visto sua fé. Alguns irmãos estão se cotizando para pagar a sua passagem. Mas você precisa ter o consentimento da sua mãe. De novo. Eita, mãe. Mas eu não pedi, não. Eu disse: mamãe, eu viajo no sábado. Mas depois eu fui saber porque ela balançava a cabeça. Você é igual a touro, você é igual ao seu pai. Quando mete a cabeça para um lado, tem quem tire. Não falou nada e ainda foi até o aeroporto comigo. Assim, viajei dali para Carolina, e foi uma longa viagem. E cheguei lá. E pagar o seminário? Porque antes de ir, eu fiz uma pergunta. Quem eu sou? Pergunta que eu mandei o povo hoje fazer. Quem eu sou? Eu mesmo respondi: servo. Aí perguntei a segunda: e o que é que faz um servo? Eu mesmo respondi. Pelo menos na minha cabeça eu só encontrei 2 coisas: obedece sem questionar e confia em todas as circunstâncias. Então eu fiz uma aliança com Deus. Senhor, eu sou servo, vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar, e vou confiar em ti em todas as circunstâncias. Eu vi a Deus como uma pessoa, está entendendo? É com a pessoa que eu tenho que tratar. Quem me chamou não foi ele? Pronto. Minha mãe me deu 2 cruzeiros. Foi todo o dinheiro que eu levei. E o seminário oferecia bolsas para as alunas que não podiam pagar, de trabalho. Então, você trabalhava X horas para pagar os seus estudos. Que era internato. Internato, 65. E assim fui com os meus 2 cruzeiros para o seminário, em 65. Era mais nova. Cheia de fogo. E a Convenção Batista Brasileira tinha passado por aquele expulso aos pastores que aceitam bater o Espírito Santo, tá, aquele auê. Quem aceita bater o Espírito Santo foi embora tudo, e eu chego lá destilando fogo. Aí pensam logo que eu sou renovada, que eu nunca nem ouvi falar em renovação. Eu nem sabia o que era isso. Só tinha uma igrejinha evangélica lá, que era essa batista.
Eu nunca tinha lido um jornal batista, sabia lá do que andava, não sabia de nada. Eu sei que eu estou apaixonada por Jesus e estou apaixonada por Jesus e crendo nele e tal, tal, tal. E todo mundo, não podia nem falar no Espírito Santo, tal. Porque as missionárias tinham um cursozinho bíblico, dava para todo mundo. Eu entrei logo. Ali eu estudei teologia, dava tudo. As missionárias eram assim, treinavam jovens. Ali eu aprendi logo a definição de Deus de Langston, que Deus é o Espírito Pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Minha cabeça quase pipoca para falar de trindade lá, imagina, nova crente. Mas, enfim. Então, eu cheguei no seminário já com certo conhecimento bíblico, né? Porque eu também lia bastante a Bíblia. E de Deus. Para mim, a questão foi como eu vi Deus desde o começo que eu me encontrei com ele, como uma pessoa. Que se fosse, como se fosse de carne e osso, você é meu chefe, você fala e eu obedeço e pronto. Quer dizer, eu não tenho nada a ver. Você me mandou fazer uma coisa, você vai. Deus nunca foi essa energia... Não. Na minha gente, pessoa. Que eu não estou vendo, mas sei que é real. Então, a palavra dele para mim é ponto, acabou. Deus me chamou, é Deus que vai suprir. Então, não vou revelar nenhuma necessidade para ninguém. Então, eu chego lá, ok, Deus vai prover tudo. Mas mês de missões, lá na Convenção Batista, tem um dia de missões mundiais para levantar oferta. Aí já era esse primeiro mês. E quando eu cheguei, tinha farda, mas tinha acabado o tecido da saia. Então, tudo que eu tinha eram 2 cruzeiros, que era o preço de uma saia para farda. Aí eu vou descer para o almoço. Aí está a tesoureira. Oferta para missões, oferta para missões, oferta para missões. E eu queria dar uma oferta para missões. Corri, peguei meus 2 cruzeiros e dei para ela. Só tinha aquele. Eu dei. Aí quando eu desço a Deus, disse, Valnice, chegou o tecido, reúna o dinheiro aí com as colegas, porque às 2 horas vão comprar. Agora, o que é que está na minha cabeça? Basta cada passo. Não me pergunte como é que eu tinha essa tranquilidade, que eu não sei. Para mim, quer dizer, eu estou cheio de dinheiro, quer dizer, basta de cada passo, é meio-dia. Vai ser às 2 horas. Só 2. E ela dizia sempre, ela ensinava que depois do almoço você devia descansar pelo menos 5 minutos, porque depois tinha as aulas. Terminou o almoço, eu estou aí tranquila, como se não tivesse nada acontecendo, às 2 horas alguém vai... Aí quando eu saio, a secretária diz, Valnice, passe lá na secretaria 1h30, tem uma carta para você. 1h30. Eu vou na secretaria 1h30, ainda não estou nem pensando que 2 horas. Aí ela me dá um envelope, eu abro no corredor, tem 2 cruzeiros no envelope, não tem carta nenhuma. Eu parei. Quem é que sabe que eu preciso de 2 cruzeiros daqui a meia hora? Ninguém. Que eu não vou falar se foi Deus que me chamou. Aquela experiência me garantiu que a minha aliança com Deus era para valer. Vou sempre te obedecer, não revelarei nenhuma necessidade a ninguém, tu me chamaste, tu cuidarás de mim, tu proverás. E assim hoje eu falo de cátedra, mais de meio século depois, Deus é absolutamente fiel. Amém. Deus é absolutamente fiel. Inclusive, quando foi o centenário do seminário, eu fui lá. Eu fui às festividades do centenário, eu fiz questão de ir àquele corredor. Deixa eu ficar aqui outra vez nesse corredor aqui e reviver o que ocorreu no início da jornada. No início da jornada. E é o que eu falo hoje, né? Porque o que eu olho para trás, o que aconteceu ao longo da minha vida? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Como é que você não pede dinheiro a ninguém, você não aceita ninguém para ser patrocinador, porque passou ao pai, e está no programa de televisão com $120 mil por mês? E nunca deveu nada a ninguém, nunca pediu nada a ninguém, e Deus sempre supriu. Por essa questão, eu não vou fazer nada que Deus não manda. Mas se Ele mandou, não é meu problema, é dele. O meu é fazer o que Ele mandou. O dele é prover o que eu preciso. Sim. Então, eu acho tudo tão simples. Quer dizer, Deus me deu assim, um caminho de fé muito simples. E assim vivo até hoje.
Entrei com 17 anos, estou com 76. E é um antídoto contra a própria ansiedade, né? Eu não digo nem não tem ansiedade como lugar. doença, mas como esse estilo de vida que nós estamos vivendo, né? De preocupação absoluta com o futuro, né? Nenhuma. Eu não tenho preocupação com nada, eu não tenho nenhum problema. É. Eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema, nenhuma preocupação. Estou bem. Olha, quanta pressão tem vindo na minha vida. A última gripe que eu tive faz mais de 40 anos, ainda em África. Eu voltei para o Brasil em 85. Eu tenho a minha assistente pessoal, que é médica, está comigo mais de 30 anos, uns 35. Pergunta se ela já me viu com febre, tossindo, cansada, com gripe ou com qualquer coisa. Não. É mesmo. Eu tenho perfeita paz. Todo ataque que eu já sofri aqui, eu fui a primeira mulher a muitas coisas aqui. Levei pancada, não. É. Jogaram, mas em mim não entra. Uhum. Porque eu digo assim, já morri, defunto não sente nem reage. Então, não tem nada a ver comigo. Ah, a mulher não pode pregar. Então, vai brigar com Deus, não é? Então vamos entrar nessa. Então, você foi consagrada pastora, né? Depois de alguns anos, consagrada apóstola. E eu queria saber como é que foi isso, assim. Havia uma resistência muito grande, porque ainda há algumas coisas sobre o ministério feminino, mas ainda há muitos anos atrás, né? Inclusive, como é que foi? quando Deus me chamou de volta numa experiência sobrenatural, foi o meu questionamento. Eu sou mulher, sou solteira. Como é que eu vou chegar no Brasil com tantos homens? 85, imagina. E realmente eu cheguei, e Deus me dá a televisão em 89. Não tem nada que aconteceu na minha vida, tem minha mão ou teve iniciativa minha. Deus pegou outra e me jogou na parede. E como eu disse, vou sempre te obedecer sem te questionar. Aí estou indo na televisão. A primeira coisa que eu vi lá, por exemplo, missionária falando disso, tira isso aí. Eu não sou nada. Por quê? Por quê? Na denominação de onde eu vinha, você nomeia o missionário. É nomeação. Não é unção, não é ordenação. Ordena o homem para ser pastor. Nomeia a missionária. Nomeia. Uhum. É como você nomeia para um cargo. Deixou o cargo, já não é. Entendi. Então, Você não reconhece uma unção, só nomeia para um cargo. não é. Foi nomeada Pioneiros Batistas Brasileiros, está aí meu nome na história dos Batistas, tararará, tinha dramas com minha vida, um mundo de organizações com meu nome, é horrível. Até tem um pastor que disse, você era a quarta pessoa da Trindade dos Batistas. Eu disse, quebrado, era aquela loucura, né? Enfim, mas então, se eu deixei a junta, tá? Eu fui nomeada, a primeira missionária, 26 de novembro de 1970. Então, se eu deixei a junta, eu sou ex-missionária, embora continue fazendo a mesma coisa. Então eu dizia, não sou nada. Tá. Não sou nada. Então não me ponha lá missionário. Mas eu fui para uma igreja batista da Renovação e o meu pastor não se conformava. Pegou lá um bocado de coisas que copiou em livros, revistas e mandou para o MEB, né? Aí mandaram uma carteirinha minha de missionário. Eu nunca usei. Isso aqui é meu pastor. Não vou usar. Não sou missionário. Não sou nada. Aí um dia, o pastor Pedro, aí iam ordenar alguém, aí foram falar o conselho, eu disse, eu não vou mais para o conselho de ordenação do pastor. Porque eu tinha uma eclesiologia batista, não é? E mesmo que eu tivesse passado por toda a revolução pentecostal e tudo, mas eclesiologicamente você tem uma formação, não é? Sim. E eu sou muito da quê? Da legalidade. O que está escrito? Então, eu sou muito da obediência. Ok. Porque a minha mãe nos criou, ela disse que ia nos educar por ela e por meu pai. Então, o negócio é aqui, é obediência absoluta. Então, não vou questionar. E eu disse, não vou participar. Eu não sou pastora. Aí o pastor Pedro, mas está todo mundo olhando para você como a principal do... Porque aí eu já na televisão e tudo, como é que olhavam para mim? Sim. Aí eu digo que não sou nada. Não vou participar. Não. Mas eu... Aí teve a reunião, eu disse assim, bem, já que vocês estão me vendo como cabeça, então ok. Você é o presidente, você é o secretário. Eu não vou assinar a ata de ordenação quando sou pastor. E eu prego. E aí, inclusive, Deus me deu uma mensagem sobre mulher pastora, que foi... enfim, vai por aí. Aí depois Deus começa a mexer com... Eu tinha um casal, ele é advogado e ela era dentista.
E Deus os chamou, vieram trabalhar comigo. Primeiro veio a médica, depois veio isso assim, eu já sei, são sinais. Esse ministério é para limpar a boca do povo, né? Para falar a palavra, o direito, né? E a saúde. Enfim. Mas aí, participei daquilo e, de repente, eu começo a ser incomodada. Você precisa ser ungida pastora para amanhã não questionarem seus atos. Eu disse, que atos? Não, comecei a estranhar. O que é isso? E vinha na minha mente a imagem do pastor João Batista Martins de Sá, da Igreja Batista em Campinas, que quando eu era seminarista, várias férias, ele era pastor da Igreja Batista Monte Castelo, em Fortaleza, eu ficava na casa dele, trabalhava nas missões dele. E eu sabia que ele favorecia a ordenação de mulheres. Porque lá em Moçambique, quando todo mundo foi embora, tá? Chegou a Revolução Comunista, todos os missionários foram embora, fiquei sozinha. E aí até o pastor português também foi. E agora, quem vai batizar? Não tem quem batize. E aí? Vamos ordenar você pastora. E o meu chefe concordou. Mas aí foi um auê na Convenção Batista Brasileira. Aí coisa contra, favor, papapá, mulher não, parará. Aí finalmente ele me escreve, meu chefe diz, se você não foi ordenada pastora, que era com o último pastor que ia sair, suspende, mas que você tenha prerrogativas para batizar e dar a ceia. Eu estava treinando os pastores, né? Estava treinando, ensinando a batizar, ensinando a ceia, mas não pode batizar, não pode fazer nada. Eu até entrava no batistério e tinha que fazer prática comigo, como é que batizava, né? Enfim. Essas loucuras. Não, aí depois eu recebi uma carta. Vou me desviar do evangelho. Onde é que já se viu mulher batizando? Porque eu mandei a foto do batismo. O que é que eu fiz? Não quero escandalizar ninguém. Não vou batizar. Senhor, manda um batista. E Deus mandou. Um pastor que foi para outro país e casou-se por lá, e era de uma missão americana, mas por causa de toda aquela questão política, Moçambique impôs sanções completas contra a Rodésia, e quem estava cá não podia entrar para lá. E ele não pôde voltar. Aí chegou alguém e me falou, tem um pastor. Como eu disse que era dos batistas americanos, eu disse, é gente de confiança. Chamei-o, não falava bem português, eu disse, você vai estudar no instituto, vai ser pastor aqui. Eu disse, pronto, está aqui um batizador. Aí era assim, eles me chamavam, porque eu era Paulo e ele era o João Batista. Eu não vou batizar, não quero escandalizar ninguém, não é? E mesmo quando foram os primeiros, quando nasceu em Segé, que foram convertidos pelo programa de televisão, queriam que eu batizasse, eu não batizei. Eu chamei que vai batizar. Não sou chamado a batizar. Vai batizar, não quero. Mas aí eu vou a um evento político. Era uma reunião na nossa cidade. Quando eu subo, quem está lá? Pastor João Batista. Na hora que eu vou subir dele, ei, Valnice, vem cá, Deus me disse que é para promover a sua ordenação à pastora. Eu tomei um susto. Eu fiquei calada. Aí voltei para casa, não disse nada. Vamos tal. Aí eu falei com o meu pastor, eu fui a Recife. Veja o que é que o pastor João Batista sai. Ele disse, eu concordo, só tem um problema. É que a sua unção é maior do que de pastor. Eu disse, mas não é possível. Aí fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vou a outro lugar, ele disse, eu fiz uma assembleia na igreja, batistamente, né? E decidimos ordená-la pastora, e telefonei para o pastor João Batista promover a convocação do concílio. Eu disse, não, quando você chegar lá em São Paulo, liga para ele. Eu disse, não vou nada ligar. Aí eu cheguei, já tarde, aí disseram, Valnice, vai ter um jantar de Páscoa, estão convidando vocês. Não, já é tarde. Ele era de Campinas, e isso aqui em São Paulo. Vamos. Eu digo, não.
Finalmente eu fui. Quando eu entro, olho lá na frente de uma mesa, quem está? João Batista. Ei, Valnice, vamos aqui marcar o concílio, o seu pastor já ligou para mim, vamos conversar. Eu vou lá no seu escritório. Eu digo, olha, eu tenho reunião da minha diretoria na segunda, então, por favor, na terça. Então, o senhor vai lá na terça. Aí chega a segunda. Eu estou orando, meu Deus, o que é tudo isso? Porque quando nasceu o Ministério Palavra da Fé, no mesmo dia, o meu pastor convocou um concílio de vários pastores para me ordenar missionária. Os batistas nacionais faziam isso, ordenar missionário. Então foi uma surpresa, ele convocou, ali foi a ata de que nasceu o Ministério Palavra da Fé. Ok, mais um presidente batista, um secretário metodista, era o bispo metodista, de várias denominações. Quando veio a ata, eu não levei aquilo em consideração. Porque para mim a ata não dizia que eu fui ordenada missionária. Porque eu dizia assim, nós presbíteros do Recife, pareceu bem, o Espírito Santo, porque foi um metodista que escreveu a ata, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo e ao nosso presbítero do Vida, ordenar a missionária. Não, como é? Para investir a missionária Valnice Milhomens Coelho para presidir o Ministério Palavra da Fé. Eles não entenderam nada. Quer dizer, como nasceu o Ministério Palavra da Fé ali, e para eles todos, eu era missionária. Quer dizer, eu que dizia, não me chame, não, eu não uso título, não uso títulos, nem nunca usei, não uso. Aí eu não considerei. Mas vinham as pessoas, vinham buscar conselho, após todo mundo, como se eu fosse alguma coisa. Né? E estou aí na televisão. Estou aí ministrando, pregando todo lugar, avivamento, vamos. Mas sou muito da letra, né? Aí Deus começou a dizer assim, volte a ler a ata do concílio. Aí eu fui ler, porque eu já nunca... Aí disse, você vê, existe um reconhecimento e o próprio Ministério Palavra da Fé nasceu debaixo da autoridade do corpo da igreja. Da autoridade. E Deus me fez uma pergunta. Você aceita ou não a unção que eu lhe dei? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu disse, aceito, Senhor. Aí eu estou, na segunda-feira, reunida com a minha diretoria. Aí me interfonam, pastor João Batista está aqui. Não é possível, eu disse que ele viesse amanhã. Pô, foi. Ele queria falar com a diretoria. E aí ele foi contar o lado dele. Que Deus começou a falar com ele. Você tem que promover a ordenação de Valnice. E ele disse que ficou em parafuso. Senhor, o que é que ela vai dizer? Então, para ele, como? Ela? Eu pregava lá. Eles olhavam para mim como se eu, sei lá o quê. Como quem diz, é como se fosse rebaixar. Aí depois, quando ele me viu subindo ali para aquele evento lá numa quadra, aí ele jogou. E como eu não disse nada, ele falou para Deus, Senhor, eu já fiz a minha parte. Eu não disse nada. Aí falou com o pessoal e disse, tem que ser gravado e ir para o programa de televisão. Eu disse, misericórdia. Deus. E vamos convocar o concílio pelo programa de televisão. Misericórdia. Aí era ele e o meu pastor, ambos conluiados. E o Senhor tem misericórdia de mim, porque quem é que vai lá para impor mão sobre mim? Que loucura! Ele chorava, para ele uma emoção muito grande. Ok, e foi assim que eu fui ordenada pastora. Aí apóstolos também me pegaram, viu? Eu ia promover alguma coisa? Nunca na vida eu pedi alguém para me ungir para quê? Nunca. E esse de apóstolo é quando o movimento no mundo todo levantaram os apóstolos nacionais e tal. Aí veio aqui o apóstolo
lá de Costa Rica, ligado ao dos Estados Unidos, para fazer aqui reunião, perguntar quem vocês reconhecem com uma unção apostólica. Desde a África o povo dizia que eu tinha unção apostólica, eu sei, isso é uma coisa. Aí chegaram, aí me disseram, Valnice, você é a primeira da lista que a gente pôs. Eu disse, o quê? Não, senhores. Não, aí teve uma reunião com vários pastores, eu disse, olha, eu creio no ministério apostólico, mas entre isso e ser chamado apóstolo, não. Aí foi aquela discussão, tal, mas tinha marcado o quê? Que no ano seguinte ele viria para fazer as primeiras unções. E antes que ele viesse, eu passei por uma experiência de intercessão nessa minha luta pela nação. Forte, me tranquei numa fazenda, no jejum total. Raspei cabeça, raspei fundo. Entrei no arrependimento por essa nação como se eu fosse a pecadora do país. Né? Então, estava de cabeça raspada. Meu Deus. Tudo raspado, não tinha noção, por isso não tinha dado. Mas raspei mesmo ali, meio da oração. A primeira vez que fiquei lá ouvindo os sócios em adoração, eu me rendo a ti. E eu lá trancada, quando eu olhei para o espelho, é que eu me arrependi. Aqui eu chorei mesmo pela nação inteira, né? E para mim foi uma experiência terrível, de vergonha, tá? Aí eu disse, meu Deus, eu pensei que eu já tinha morrido, mas não morri, porque eu estou com vergonha. Como é que eu vou aparecer ao povo desse jeito? Como é que eu vou entrar na igreja assim? Ai, que horror. Que vergonha. Tudo bem. Enfim. Porque depois todo mundo começou a raspar a cabeça e parecia um negócio tão natural. Mas para mim não foi nada, não. Foi horrível. E eu tenho umas coisas escritas, me orando pela nação e tal. Fiquei ali. E, inclusive, era até marcha para Jesus, convidaram para gente. Aí houve o período. Aí põe um lenço, arranja um lenço aí, uma peruca, tá? E aí houve um dia que eu disse, você vai ficar 7 dias com a cabeça descoberta. Tá bom, tudo bem, mas já estava ali, o pessoal já estava acostumado comigo, né? Só um pouquinho. Aí tem um convite para falar lá na rádio, da Renascer, para convidar para a Marcha para Jesus. Eu disse, tudo bem. Aí depois, ai meu Deus, eu estou com a cabeça descoberta. Aí eu disse, Senhor, eu volto atrás, e eu nunca volto atrás, a minha palavra é sempre, eu costumo dizer a Deus, se Deus falou uma coisa, não fala com ele sobre o assunto, porque ele vai deixar você fazer. Mas ai de você. Então, não vou nem perguntar mais nada. Vou embora. Que vergonha. Só tinha homem ali à volta, todo mundo. Ninguém falou nada, claro. Mas deve ter pensado. Aí chega o Rony Chaves para esse evento. Eu estou de chapéu, né? Eu fui para a reunião de chapéu. Eu disse, de jeito nenhum. A conclusão do grupo. Se Valnice não aceita, quem vai aceitar? É como se eles dissessem, ela está no nível nacional, que a gente não está, nós estamos aqui no... Mas eu não vi as coisas dessa natureza. Aí vai o Rony, dá uma chicotada em todo mundo. Pá. Mas por quê? Porque quando o profeta abre a boca, depois ele tenta dar um jeitinho. Não, mas ali foi que... Às vezes nós não queremos nos expor quando Deus está nos mover, rejeitando, não queremos levar pancada. E eu só baixava a cabeça chorando. Ai, meu Deus do céu. Aí, quando ele termina, tenta dar. Bem, vocês não estão prontos agora. E eu estou ali de cabeça baixa. O Arles bate na minha perna. Valnice, temos que fazer alguma coisa. Aí ele levanta. Irmãos, eu quero consultar aqui. Tinha muitos pastores, o corpo. É verdade, não estamos prontos, mas será que não chegou a hora de reconhecer o ministério dessa mulher? Foi assim que me pegaram. Eu desato a chorar. E agora? Que vergonha ter que me descobrir na frente de todo mundo. O meu apontamento como apóstola veio exatamente nesse período de quebrantamento de tudo. Estou aí exposta ao público, não é? Porque sou uma pessoa pública na televisão, a crítica e tudo, estou ali pela nação. Aí ele diz assim, é um sinal profético, porque a mulher é o símbolo da igreja. Aí eu desatei a chorar, ele me ungiu, ele, o outro apóstolo e tudo, foi...
Eu só dizia, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva. Aí, quando eu me levantei, eu disse, bem, aí eu disse, então, unge fulano, fulano e fulano. Sozinho eu não fico. Muito bom. Já foi um grupo ali. Aí foram, aqueles 3 ali foram. E depois, um dia, o Lamartine, né? A Lamartine foi falar comigo, que tinha uma coisa, foi me chamar lá. Ah, minha igreja. Surpresa, meu presbitério chamou os principais líderes dessa nação para fazer um reconhecimento. Entendi. Aí eu nem sabia. Então o Lamartine foi lá, me enrolou, que eu não sei onde, chega lá, entra, tá todo mundo lá, tá René, tá, esses líderes todos daquele período. E foi assim. Sim. Foi assim. Embora eu sempre tenho você nunca vai ver eu escrevendo apóstolo Valnice em canto nenhum. Tá. Nunca vai ver. Ah, não uso nenhum título. Não uso nenhum título. Sou serva. Agora, diante disso, com certeza vieram muitas críticas, muitas, né? E eu queria saber como é que você lida com isso, porque você sempre foi linha de frente em muita coisa, pioneirismo em muita coisa. Como é que Sim. você lida com as críticas, ainda mais agora nesse tempo, com a internet, que chega muito até nós, né? Como é que você faz? Quando eu estava em África, era louvor demais. Eu vinha ao Brasil, achava um escândalo, que às vezes gastava mais tempo dando autógrafo do que pregando. E eu comecei a lidar com todas as questões, abençoada com o livro de Oswald Smith, aqui da Igreja do Povo lá, que é aquele presbiteriano dos Estados Unidos. Acho que hoje o povo não lê mais os livros dele. Mas uma coisa que ele era muito de missões, do mundo, campo é um mundo, mas uma coisa que eu peguei para mim: nunca se abata com a crítica, nunca se exalte com o louvor. Ok. Porque só Deus pode dar a nota. Então, Pode dar a nota? A nota, sim, porque você pode aceitar o louvor e não merecer. E você pode, então, não se abata com a crítica, então, tratar disso. Deus nunca confia algo sem nos preparar. Para eu enfrentar este ministério que Deus me deu no Brasil, onde levantou uma perseguição e uma distorção de minhas palavras, sem precedentes, ele tinha que trabalhar no meu mundo interior primeiro. Por isso eu digo, olha, antes de começar, fui tostada, assada, cozida, torrada. Refogada. Eu passei por todas as fornalhas, volta ao deserto, sem ninguém, morre, de fundo não sente, nem reage, não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando eu comecei, que ele me mandou direto para um lugar de jejum e oração. Eu tenho tudo escrito. E no dia 12 de dezembro daquele ano, está lá escrito Josué. Então, tudo, inclusive, tudo foi escrito em inglês, porque eu estava convivendo com os ingleses, tudo estudando inglês. Só tem uma coisa que está em português: a minha graça te basta. Mas ali, antes, o último passo antes de eu vir, eu estava numa casa e as pessoas foram orar, e a senhora teve uma visão. Quando estava na África do Sul. Na África do Sul, antes de vir para o Brasil. Ela teve uma visão. E a visão, ela via assim um lago que eu tinha que atravessar, cheio de crocodilos, tudo assim. Uau. E eu transformava os crocodilos em ponte e passava para o outro lado. Que visão. Quando eu entro nesse jejum, que eu fui escrevendo, fui direto para um lugar de jejum: o que é que tu queres comigo aqui? Porque quando ele me chamou, que eu fiquei fora, meu Deus, o que é que eu vou fazer no Brasil? Eu vou para um encontro, uma senhora alemã, e aí vem uma que tinha sido freira, começa a profetizar, põe a mão na minha cabeça, eu te dei dons nos quais não se tocaste ainda, eu te levanto nesta nação para trazer uma nova luz, terás que lutar contra o teu próprio temperamento. Mas tens um coração disponível, e esse coração disponível te fará triunfar. Isso que é importante. Porque eu tenho um temperamento realmente que facilmente eu saio do caminho. E se eu sinto que eu vou para essas conferências aí, eu não procuro ninguém. Eu me meto assim debaixo de um banco, adoro lá, entro e saio sem falar com ninguém.
Mas ali está escrito, eu estabelecerei os teus contatos, não faças... Não. Mas ele está lá escrito, muitos te resistirão. Quer dizer, Deus não me enganou, não. Muitos te resistirão. Mas muitos virão e beberão das palavras de sabedoria que eu colocarei na tua boca. E também lá numa conferência, porque tinha uma denominação que chegou para mim, querendo que eu fosse missionária deles. Aí, inclusive, um Valnice, todo mundo reconhece um som apostólico em você. Quer dizer, já me falam de um som apostólico desde a África. Porque a minha missão, meu trabalho foi sempre o quê? Treina pastores, planta igreja. Treina pastores, planta igreja. Treina pastores, planta igreja. Apostólico, né? É. Era de envio, né? Já foi sempre o trabalho que eu fiz. Você é pena você ser pastor, evangelista, você realmente reconhece o apóstolo, mas você não é só para o Brasil, então use o nosso ministério. Não, tudo que eu tenho de Deus vai para o deserto sem ninguém e vai a um lugar de oração e vai saber o próximo passo. Mas nada, não posso fazer nada. Então, nesse lugar, aquela denominação, os pastores foram, inclusive mulher não podia pregar, lá a mulher não pregava. Mas aí tinha o grupo negro, o branco e o colorido, né, que era a África do Sul. Mas quando ele me ouviu pregar, convidou para eu pregar na convenção deles. Eita. Aí o negro ficou, como a mulher vai pregar? Não é possível. Mas esse outro, o presidente negro, foi o que foi me interpretar. Aí ele, aí fazia, parará. Finalmente ele olhou para mim e disse, você não é uma mulher, você é um homem. Eu disse, pronto, resolveu o problema na cabeça dele. Você é um homem. Você precisava disso. Mas aí quiseram que eu fosse falar para os pastores, aí começaram... Aí quando eu vi que dizer que desde que a gente foi fundada aqui, mulher não pregava, mas depois que a irmã Valnice apareceu, a gente tem que mudar o estatuto. E aí falou para as esposas que elas tinham que ser como eu. Aí eu digo, não posso aceitar. Mas aí um deles veio e profetizou sobre a oposição que eu enfrentaria. E que Deus tinha me dado muitas unções que eu nem sei. Enfim. Então, Deus foi me preparando em várias áreas. É porque não dá para contar tudo. Aquela coisa de que você morreu. Você está em Cristo, você não tem nada com você. E a última coisa que está escrita é lá. Não tem nada a ver comigo. Eu só preciso obedecer. Muito bom. E então ele criou dentro de mim como que uma blindagem. Porque ele me manda dizer que eu não posso aceitar convites sem liberdade do Espírito. Como é que eu comecei esse ministério? Realmente doido. Não sei quem sou, onde estou, quem está na minha frente. O que subi, saiu. E olha que eu pregava por horas. Pregava por horas e em cada lugar tinha um dia para bater no Espírito Santo e toma batista para ser batizado no Espírito Santo e todo mundo. E mandam carta. Começam as cartas a voar. Exato. Não vou ouvir Valnice, ela é muito convincente. Para. Outro dia ficou doida. Ficou louca. Aí lá veio o povo para ver se fiquei doida e não me larga mais. Né? Tem propaganda melhor? Não vai ouvir ela. Não. E quem foram os que eu passei a chamar peregrinos? Todos profissionais liberais. E até a pessoa que eu pedi para vir trabalhar foi uma médica. Eu disse, meu Deus, eu quero uma médica. E por que eu ia buscar minha equipe no seminário? Por que isso? Ele disse, eu preciso de um povo maduro, por causa do ministério que eu tenho para você, mas com a mente livre para receber uma revelação. Entendi. Uma mente livre para receber uma revelação. Então, quer dizer, em cada passo, quer dizer, eu vou indo na obediência, porque esse é um compromisso que eu tenho. Não dou um passo se Deus não falar. E tudo tem a ver com Deus, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Então, o que acontece com as críticas? Ok, se eu decidi no passado não ler os elogios, também decidi não ler as críticas. Ok. Eu não leio. Não leio. Você não lê? Não leio. Não Os vejo, não comentários, sei. assim. Não, e nem, outra, não me defendo. Eu não me defendo de nada, porque não fui chamado a defender coisa nenhuma. Dizem horrores, coisas que eu nunca disse, chegam a conclusões, pegam palavras isoladas. Vou canalizar minha energia para me defender, porque se eu me defendo, eu termino acusando. Quando, por exemplo, o Paulo Romero escreveu aquele super crente, o povo dá uma volta em cima de mim, você não fala nada? Não falo. Não vou falar. Até o Malafaia, quando me pediu perdão de público, né, porque fala, não vou me defender, não vou, e proibir todo mundo porque querem, o povo quer me defender. Até o Wagner falando, ela fica, a gente fica na cruz e eu digo, eu fico na glória. Não, porque querem me defender.
Por quê? Eu aprendi que Deus vai colocar espinhos no nosso ninho, que muitas vezes a crítica nos faz melhor bem. Porque você tem que se conservar ali. Outra que eu ensino e que eu aprendi também no forno, na fornalha, quando eu fiquei sozinha em África, e o pastor que foi embora começou, ela ficou lá, rebelde, não sei o quê, parapapá. Eu disse, meu Deus! Enfim, aí eu tinha que aprender que os nossos irmãos são nossos vidros de remédio, e que é para trabalhar no nosso caráter, como é que eu aprendo a perdoar, como é que eu aprendo a ser paciente. Então, que essas experiências é um fogo refinador para que Deus trabalhe no meu caráter. Então, eu tenho uma blindagem interior. Eu amo os meus críticos. É tão engraçado, o dia que eu encontrei o Paulo Romero na reunião, eu olhei, eu tinha alguém do lado com a vontade de cortá-lo pelo pescoço, né? Ai, que hipócrita, olha como ele... Eu olhei para ele e disse assim, eu amo você. Eu sei, talvez ele queria se projetar, né? Ai, põe meu nome. Por que eu vou me defender? Quem vai me dar a nota? Eu não vou acusar ninguém. Quem vai me dar a nota? Então, o que ocorre? Cada vez mais, em todo o processo, porque já enfrentei muitas guerras, como eu trago no corpo as marcas da guerra, eu tenho muita paz. Muita paz, não tem mágoa, não tem... ninguém consegue me deixar zangada com nada. Chegou alguém, dividiu a igreja de Jesus Cristo. É meu irmão, tá, é meu filho sempre. Sou livre. Muito bom. Sou livre. E é isso que me dá saúde também, né? Exato. Eu nunca tive um problema, nunca. Estou aqui esses anos todos, eu cheguei a 85, nenhuma gripe eu tive. Agora, nesse processo, foram muitos livros, né? Esses aprendizados todos viraram muitos livros. E esses livros, inclusive, também são parte da nossa formação, né? Sim. A minha avó deu um Orando a Palavra para todo mundo que ela conhece na vida, né? Todas as pessoas que ela conhece ganhou um Orando a Palavra. O que a senhora poderia falar dessa literatura, da importância dessa literatura na caminhada, de formação das pessoas? É porque quando eu entrei no primeiro jejum ao voltar da África, Deus me disse, você vai começar treinando 1000 intercessores para gerar a redenção do Brasil. Guerreiros de oração. Guerreiros de oração. Então, é missão. Soldada. Soldada. Não, Deus sempre falou comigo de soldado. Por isso eu digo, onde eu estou, vira um quartel. É regime de quartel. Não, porque veja, porque depois você relacionando, o meu primeiro chamado, com o amor da tia Caíta, um obreiro tombou no meio da batalha. Ok. Quem o substituirá? 21 anos depois, na mesma data. 21 anos depois, estou na África do Sul, nesse encontro lá no trailer, quando Deus... Aí, quando eu caio, o que ele diz? Tem um ministério para ti no Brasil, treina-me um exército. Eu? Treina-me um exército. Vai começar treinando os 1000 guerreiros de oração. Batalha espiritual. Até porque Deus, quando eu deixei a junta e fui para a África do Sul, onde é que eu fui? Fui ficar com a Suzete, intercessora pessoal de Reinhard Bonk, que tinha que orar para a tenda, para não cair a tenda, lá no Soweto. Quer dizer, eu vi guerra espiritual. Quer dizer, Deus me pôs ali aquele período, vendo aquilo, aquele mundo espiritual todo, e me manda para cá, e eu venho tremendo. Deus, por que não me deixas nesse ministério algum tempo? Eu não sei nem como se ora para alguém ser batizado no Espírito Santo. Quando eu fui para a África, sabia fazer tudo, agora não sei fazer nada. Eu disse, fala a palavra. Inclusive, na minha primeira reunião lá na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, que o culto era de um pastor presbiteriano no Recife, que ele tinha culto todos os dias 7 horas para quem ia trabalhar. Eu ouvi a voz de Deus, só que eu não sabia. Eu pensei que era um pastor. Está aqui alguém com câncer. Eu pensei que foi ele que anunciou. Não foi? Até de Deus me enganou. Era o único jeito de me jogar. Porque eu levantei aquela compaixão. E eu vi o povo olhando. Eu pensei, está procurando, né? Porque eu levantei e disse assim, quem é a senhora aqui que está com câncer? Aí veja, a pessoa vai vindo lá de trás. Era uma advogada da Episcopal, com um lenço na cabeça. Eu só soube 10 dias, depois que só eu vi. Que o médico deu 6 meses de vida. Ela foi totalmente curada. Meu Deus. Tornou-se, inclusive, pastora da Episcopal. 86. Ela morreu, parece que ano passado, mas outro problema. Pastora e tal. Eu nem consegui pregar o resto do tempo.
Então foi assim. Primeira vez que eu vi o povo sendo batizado no Espírito Santo, eu estou pregando. Pá, 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 pá. Número 2. Quando eu digo recebe, o povo pipoca. Então eu fui ensinada. É como se eu não tinha de onde aprender. E depois você sabe, 85, mulher pregando. Enfim, e com autoridade. Não sei quem sou, onde estou e quem está na minha frente. É um furacão, eu sei, um furacão. Até eu mesmo, quando entrei na televisão, quando eu me ouvi, eu passei, ai, meu Deus! Eu mesma me ouvindo, para mim é outra pessoa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Porque eu, no meu normal, eu sou uma pessoa muito tranquila, calada, muito discreta. Mas quando está na unção, aí... Não sei quem sou, onde estou, o que saber saiu. Agora, você falou várias vezes durante esse nosso tempo aqui, várias vezes você falou a palavra jejum. Né? E eu queria saber como é que foi o entendimento, quando foi esse entendimento sobre o jejum, e que você falasse um pouco pra gente sobre a importância do jejum, que é uma das disciplinas espirituais meio que esquecida por muitos, né? Ok. Eu fui a primeira missionária para a África, janeiro de 71, e encontrei a nação em guerra, porque havia várias guerras de independência, Portugal com suas províncias ultramarinas. E aí, quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, foi entregue a independência. E aí, o governo que veio, ele queria provar ao mundo que Moçambique seria o primeiro país comunista mesmo. Foi uma revolução muito violenta, de prender todo mundo que não tinha documento e pôr a capinar. Foi um horror, todo mundo foi embora, os missionários. Eu fui a única a ficar. E eu buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, lendo muita Bíblia. E eu queria escutar a Deus. Ok. Queria escutar a Deus. Porque, na realidade, eu tive uma experiência de morte. Eu dizia que ia morrer aos 33 anos, porque eu fui substituído a ter caído. Quando eu completei 33 anos, os sintomas que ceifaram dela vieram sobre mim. Foi nessa experiência que eu fui aprendendo muita coisa que eu ensino hoje. Ok. Mas aí, quando eu fiz 34 anos, eu fiz um círculo à minha volta e lavrei uma ata. Porque eu olhei para trás e não encontrei adolescente, a simplicidade de fé daquela adolescente. Eu era um ratinho de biblioteca. Eu ensinava todas as matérias do instituto e tal. Aí eu disse, Senhor, fiz um círculo, revoluciona a minha vida, meu ministério, aposento hoje a minha biblioteca. Quero te conhecer como não te conheço agora. Você não sabe o que está dizendo, né? Aí a primeira coisa, escutar Deus falar. Pegou uma caneta, ajoelhei. Sempre a oração silenciosa, eu sempre tive uma vida devocional bem disciplinada. Muito disciplinada, de oração. E sempre estava lendo livros de avivamento, coisas assim. Tens alguma coisa para dizer? Envia um cheque de 6.000 meticais para o Bento. Escrevi. Tenho que testar, foi Deus que falou? Mais alguma coisa? Envia um cheque de 2.000 meticais para o Costa. Você vai jejuar todos os sábados lá no templo do Donto. Estavam já no meio do comunismo. Perseguição, o povo saiu da igreja porque era aquela coisa que não foi Deus que nos libertou, foram as balas saídas do cano da nossa espingarda, os missionários foram enviados pelos colonizadores para adormecer a nossa mente e tal, e prendia, porque todo mundo tinha que fazer aqueles movimentos, viva Frelimo, prender os testemunhos de Jeová, enfim. Então o povo fugiu da igreja, das igrejas. Vamos lá. Você vai jejuar. Aí eu me pergunto, agora, como é que eu vou saber que foi Deus que falou? Foi jejuar. Dor de cabeça, aquele sol quente, naquela coisa de zinco. Terrível.
Mas fui. Aí eu recebo uma carta do pastor Bento. Irmão, você não sabe, bati no carro e todo o meu salário foi embora. Aí alguém... E chegou o seu cheque. Opa. Foi Deus. Então, número 1, foi Deus. O outro não falou logo nada. E aí, quando foi assim, um terceiro sábado, teve um jovem, eu saí do culto de oração, tinha umas 4 pessoas, ficava a 36 quilômetros da beira. Eu ia e voltava. Aí ele vem, está na porta da igreja, e na hora que eu saí, ele se ajoelha, sou um pecador. O que aconteceu com você? Você nunca mais apareceu. Eu cheguei, comecei a ler o Novo Testamento. Aí eu pensei, o jejum. O jejum funciona. Então vou continuar jejuando. E depois o outro pastor me escreveu que a esposa estava doente no hospital e ele gastou todo o dinheiro que ele recebeu no transporte e estava orando de manhã. E, meu Deus, como vai pegar o meximbombo, o ônibus? E chegou. O cheque. Deus fala. Deus fala. Amém. E aí vou orando, vou buscando, lendo a Bíblia. Onde é que está o Deus de Atos? Todo mundo que eu levo para o hospital morre na mesma semana. Enfim, é uma longa história, muitas experiências por aí, mas falando do jejum. Aí quando eu renuncio tudo, renuncio junto, vou para a África, vou para Maputo, esperando o visto para a África do Sul. E aí eu entro num jejum que espero fazer um jejum de uma semana. Não sabia jejuar um dia. Desmaiei. Desmaiou? Mas teve uma experiência profunda com Deus ali. Aí vou para a África do Sul. Estou ali na África do Sul, entro no rema, fico ali. E qual é o próximo passo? Aí, de repente, às vezes eu estava naquelas reuniões de avivamento e eu me via pregando no Brasil, eu fazia assim. Eu voltar para o Brasil? Doidura. Eu saí da junta. Eu não gosto de constranger ninguém. Eu sabia o que já tinha acontecido comigo. Meu nome e tudo. Não. Eu deixei a junta calada, não escrevi mais para ninguém. E por não pôr a cabeça. Valnice desapareceu, morreu em África, pronto. Por quê? Os meus amigos eram do topo da denominação. Não ia constranger ninguém. Então, morre, sumiu, acabou. Aí fazia assim. Aí, meu Deus, qual é o próximo passo? Aí vou jejuar. Foi para 14 dias. Porque já aí nesse período, esse grupo da Apostolic Faith Mission, que já me tinha ouvido, tinha convidado para eu pregar na formatura deles. E eu disse, Senhor, sobre o que eu vou falar? Aí viu, como o Pai me enviou. De repente eu tive uma visão tão ampla, tão literal. O quê? Aí peguei e li o Evangelho de João todinho, fui marcando tudo onde tinha o verbo enviar, como em inglês é fácil, sente. Mas não dava tempo eu pregar tudo, não só bom. Mas eu fui para o jejum, vou fazer uma análise disso aqui. 14 dias de jejum, num dos lugares de retiro dele. Jejum. Vou jejuar 14 dias, só 4 sucos por dia, metade de água com suco, só. Vou jejuar. Vou buscar a Deus, qual é o próximo passo? O que é que tu queres de mim? Estou aqui na África do Sul, renunciei tudo, né? Qual é o próximo passo? Aí um dia eu estou orando em línguas por 5 horas seguidas. Fiz o estudo, que inclusive eu disse a Deus, se eu voltar a ter um instituto, é a primeira matéria, um homem enviado por Deus. E é, um homem enviado por Deus. Porque eu fui, naquele tempo a gente tem um computador, escrevi todos os textos em papeizinho, separei, organizei, fiz um esboço. Uau! Será que posso colocar isso? Sim, encontrei tudo com relação a Jesus, para nós, pronto, um homem enviado por Deus. Maravilha. Mas, nesse dia que eu estou orando, 5 horas seguidas, em línguas, o Espírito me fala, quero falar contigo, Ezequiel 3.
Eis que te vê um povo de língua familiar. Aí eu digo assim, que povo? Português me é familiar e há muitos países em África. Tem Angola, tem Moçambique. Que falam português. Inglês me é familiar. Há muitos países. Deus não respondeu nada. Mas li aquilo, come este rolo, vai falar. Não entendi. Estou em jejum. 14 dias. Meu próximo jejum ia ter uma escola de ministério com Mauro Cerulo em Pretória. E a Suzete me emprestou o trailer dela, porque seria por uma semana. Tinha umas 1.300 pessoas. Aí na sexta-feira, eles disseram, amanhã vem todo mundo de jejum. É o dia do funeral. É o dia do funeral de vocês. Eu queria ficar em África, claro, né? E aí eu chego no trailer, inclusive deu o último centavo que eu tinha de oferta. Chego no trailer. Aí eu olho para a minha vida, olho para trás. O que é que eu vou renunciar? Não encontro nada. Então me ajoelhei ao pé do trailer e disse, Senhor, fiz uma oração curtinha. Vazia eu vou para o meu funeral. Tu sabes que tu tens tudo o que queres de mim e eu não sei mais o que te dar. Quer dizer, eu já deixei tudo, deixei junta, deixei amigos, entreguei minha biblioteca, eu saí com 2 malas na mão, destruí todas as minhas fotos do passado, cortei pontes com o passado, não tenho nada, não estou sob nem sobre ninguém, estou aqui num país estranho, o que? Não sei, vazio eu vou, vazio eu vou. De manhã, me ajoelho ao pé da cama, faço a mesma oração, vazio eu vou. Aí vem, Mauro Cerulo prega, vem outro prega. Aí chegou a hora da unção, que era o final. Estou de jejum, está todo mundo de jejum. E eu estava na terceira fila e começaram a ungir das últimas. Então eu tinha muito tempo para chorar, né? Um quebrantamento. Eu fui para ali pedindo uma coisa a Deus. Usando a expressão em inglês, que a gente não tem uma igual em português, breakthrough. Porque eu dizia, Senhor, tu nunca vais me usar. Um romper, né? Seria. É um romper. Por que eu dizia? Eu tinha muito preconceito comigo mesma. Assim, no sentido, porque o povo que eu conhecia e lia, usado muito por Deus, não foi gente de seminário, era gente muito simples. Eu disse, meu Deus, eu tenho cultura demais. Porque a minha cabeça era muito cheia. Estou entendendo. Para mim, andar do Espírito, então esse povo era cheio do Espírito. Meu Deus do céu, eu não tenho nada. Então, por favor, eu quero um breakthrough, porque eu aprendi tudo fazendo seminário, sem fazer nada mais. O que eu vou fazer? Porque é no Espírito. Quando Suzete, eu fui interpretar para Suzete, e ela começa a operar da palavra de conhecimento, e eu sei o que está acontecendo. Como é que você sabe? Eu sei. Mas como? Eu sei que sei. Quer dizer, ninguém me ensina nada. E até quando eu contei minhas experiências, ela nem me ensina, busque revelação. Ok, porque ela disse, essa é uma teóloga que eu vou falar. Então, tudo comigo teve que ser eu mesma, né? Buscando ali, né? O que eu vou fazer? Agora, e aí é onde eu tenho a surpresa da minha vida. Porque quando chega a minha vez, que era uma fila, ele estava com um balde de azeite, ia só passando a mão e pum, e você vai correndo a fila. Só que antes de eu chegar, eu não sei quantas pessoas eu tinha na minha frente, mas eu senti como se algo tangível fosse jogado nos meus ombros. Eu caí com o rosto em terra. Eu sei que ele me ungiu, porque depois eu passei a mão na testa e tinha azeite. Mas não que eu tivesse visto. Porque eu caí com o rosto em terra e me puxaram, claro. Me puxaram para o lado, de cara no chão, cara no pó. E é quando eu tenho a experiência indelével e que me sustentou, me sustenta e me sustentará para sempre. Eu sei quem sou, de onde venho e para onde vou. Eu sei. E é isso aí que me mantém
que me manteve todos estes anos debaixo de qualquer coisa e nenhuma seta entrou em mim. Porque eu não estou fazendo o que eu quero. Quando eu caio com o rosto em terra, eu ouço a voz de Deus. Clara, 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 estás pronta agora. Aí eu, o quê? Segunda vez, estás pronta agora? Eu disse, para quê? Para ires para o Brasil? Não estava. Mas você fez 2 orações, tu tens tudo que queres de mim? E agora? Enganou seu coração? Gente, eu fiquei estatelada ali no chão, não caí porque estava no chão mesmo. Mas fiquei apavorada. Eu estou diante da majestica presença temível de Deus, que você... Até hoje eu lamento. Eu devia ter feito todas as minhas perguntas. E ele responderia. Mas nessa única experiência, eu consegui dizer 3 palavras monossilábicas. Tem um ministério para ti. Quando ele diz, tem um ministério para ti no Brasil, treina no exército, eu me pergunto, eu? Aí vem tudo, mulher, solteira, fazer o que no Brasil? Que eu já sabia como é que se via a mulher. Se só para questão de batizar, já que eu... Fiquei calada. Aí eu pergunto, quando? O quê? Eu? Quando? Foi tudo que eu falei. Próximo ano. Teu ministério, teu tempo na África do Sul é de treinamento e eu ainda não terminei o que tenho que fazer em ti. Tá bom. Eu não sei quanto tempo fiquei no chão. Finalmente eu me sentei, alguém tentou me levantar. Sentei-me. Não sei mais o que ninguém falou. Porque eu estava, sei lá, em estado de choque. Porque seria o último lugar na Terra onde eu pensava que ele ia me mandar. Por quê? Medo. Eu sabia quem era. Eu sabia o que representaria, o que é que Deus tinha feito na minha vida. E eu podia dizer o quê? Se eu tenho uma aliança com ele. Se eu não vou questionar. Se eu vou sempre obedecer. Tem que estrangular por dentro e obedecer. Ponto final. Aí foi tentar escrever. Não vou escrever. Aí, daqui a pouco, lá veio o Maurício Cerro. Aliás, chegou a noite. Estou lá no treino, olho. Aí Deus me faz uma pergunta. O que estava no teu coração quando estavas no seminário? Eu disse, avivamento. Eu disse, tirei-te do Brasil e deixei-te sozinha em África para te treinar e te enviar de volta. Eu disse, Senhor, 6 anos de seminário, 15 de África, para começar o ministério. Devo ser muito dura, né? Para ser treinada. Aí ele me diz, antes de voltar ao Brasil, quero que vás a Israel. Eu disse, Israel? Para quê? Não entendi nada. Aí eu disse assim, e ainda vais levar a Suzete. Eu disse, como? Então, se eu vou para o Brasil, eu preciso de dinheiro para... De manhã ele disse, estou preparando uma viagem, escola de ministério em Jerusalém em novembro. Deus disse, é aí que eu quero que você vá. O Maurício Cerullo? Com o Maurício Cerullo. Bem, encurtando bem a história. Em Jerusalém, no banheiro do Hotel Shalom, Deus me deu as linhas mestras do ministério no Brasil. E eu devia sair de Jerusalém e ir direto para o lugar de jejum e oração aqui no Brasil. Jejum. Tudo foi em jejum. E depois,
Não tinha outro caminho. Eu já entrei aí direto nos jejuns, porque eu ficava pregando em todo que canto, eu precisava de descanso. O que eu fazia? Me trancava em jejum. Meu descanso foi sempre um jejum isolado. Até que, pela primeira vez, em 91 de dezembro, eu chamei membros do ministério que foram jejuar comigo, e é que passei a introduzir o jejum coletivo. E aí depois vem aquela visão e eu envolvo a nação no jejum. Sim. E eu escrevi o livro, Jejum e a Redenção do Então, os livros que eu escrevi, tudo isso foi para treinar os intercessores, para treinar os guerreiros. Resposta a essa. Exatamente. Tudo foi focado para treinar os intercessores. Então, uma coisa atrás da outra, para que fizéssemos intercessões proféticas com decretos. E o que a gente viu que aconteceu, né? A gente pulou do... Se você olhar lá para os números, do tempo que a gente começou com cerca de 8% de evangélicos, quanta gente naqueles 7 anos, 10 mil intercessores se aliançaram comigo, 10 mil, e cada um tinha que jogar uma vez por semana profetizando Joel, e a gente terminou com o quê? Com um culto de 7 dias, 7 noites, eu completando um de 40 dias, e jejum se tornou o quê? Um estilo de vida. Agora, são quantos anos de ministério? Quantos anos de ministério? Eu entrei no seminário em 65, me diga quantos anos. Vamos lá, 35, 58. Por aí. E você recebe essa palavra lá atrás, tal, e são 58 anos. E você citou essa questão de não ficar doente e tal. Quando é que foi esse entendimento, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, da vida saudável? Porque por muito tempo se enfatizou, né, tanto a nossa vida no Espírito e a oração, e buscar, e o batismo e tal, e muito importante, fundamental na nossa vida, mas parecia que a gente não era gente e carne, né? Então a gente estava lá buscando Espírito e se destruindo depois nas questões alimentares e vida sedentária. Quando é que foi esse despertar? Douglas, e eu tenho memória dela de 25 anos atrás, pelo menos, e é a mesma pessoa na minha frente, né? Em 25 anos eu tô olhando para a mesma pessoa. Qual que é o segredo, né? Eu estava... Exorte-nos. Eu estava morrendo em África. Eu tive malária cerebral, eu tive enfisema pulmonar, tudo. Estava morrendo. Chegou às minhas mãos um livro de Lazaeta. A saúde, pela água, pelo sol, pela argila. Comecei a ler. Não temos o que comer. Mas li alguma coisa também sobre macrobiótica. Mas nós estávamos na guerra. Porque terminou a guerra de independência, aí tinha a guerra de guerrilha. E não tinha comida, porque os portugueses foram todos embora. O país entrou numa horrível, o povo morrendo de fome. Mas tinha um engenheiro da FAO, Batista, que ele me dava grãos de soja e grãos de trigo. Tá? E consegui de alguém gergelim. Porque a gente ficou também em guerra... Teve período que não tinha luz elétrica, nem gás, nem nada para cozinhar. Nem nada. É muita história. Mas aí, nesse período, a minha alimentação passou a ser basicamente o quê? Eu tinha um moinhozinho, daquele tipo de liquidificador, moía café. Ali eu moía o trigo e o gergelim. E a soja. E fazia um leite daquilo. E um pão, só aquele integral. Assim eu vivi. Eu vivi assim. Aí, quando não aparecia uma coisa, uma banana, outra, porque até eles vendiam carne, quando tinha um feriado, tinha que dormir na fila 1 quilo. Meu Deus. Era muita miséria, muita miséria. Quando eu fui para a África do Sul, fui até comer um pedacinho de carne, quase morro, né? Então, aí voltei para o Brasil. Eu já estou consciente de que a saúde está num estilo de vida saudável. E fui sempre estudando. Então, e entrei muito em jejuns. E para você sair de um jejum prolongado, você tem que ir com muito cuidado. Aí eu começo a estudar. E vou, então, me tornando cada vez mais radical. E depois, um dia aqui, um dia acolá, até a minha assistente, que trabalha comigo há mais de 35 anos, eu me lembro do dia que você disse, tem um ministério, eu cuidarei da minha alimentação.
Aí, no período, no começo, a gente se hospedava muito em casas, hoje é muito hotel. E a primeira coisa que a pessoa diz é, esteja à vontade. E eu dizia, ficaria à vontade, deixe-me ir para a cozinha, eu vou preparar minha refeição. É mesmo. Pronto, eu vou preparar minha refeição. Então, eu passei a ser mais naturista. Mas fala Vegetariano. Um pouco pra mim, o que consiste sua alimentação? Frutas, vegetais, grãos integrais. Só que, com o passar do tempo, eu fui ainda radicalizando. Por quê? Quando veio a visão celular, eu realmente jejuei 1 ano, porque eu tive jejuns cada vez mais prolongados, não radicais. Jejum de tantos meses, jejum de 7 meses, tá. Aí fiz um de 1 ano, só comendo coisas cruas, nada que passa pelo fogo. Quando eu ia terminar, Deus me pediu 3 por Brasília. Então, eu fiz 4 anos só nos crus. Eu não fiz jejuns por questões físicas, foi sempre por questões espirituais. Mas o que é que eu descobri depois desse período? Meu metabolismo mudou. E eu fui renovada em minhas células. É tanto que os meus telômeros me dão menos 20 anos no meu biológico do que o meu cronológico. Inclusive, um médico falou muito como os jejuns ajudam. Então, desde que eu cheguei de África, eu já cheguei dentro dessa linha de naturismo. Só que cada vez mais radical. E, claro, começo a estudar, e o povo começa a me fazer perguntas, e finalmente eu dei um curso sobre mordomia do corpo, onde eu mostro como você manter a saúde, porque são vários elementos. Na realidade, são 8 fatores. E então, aí a minha consciência é muito forte, porque um dia eu vi um pastor cair no púlpito, era o presidente, gente influente na cidade, e eu olho e disse, meu Deus, como pode um pastor chegar a uma obesidade desta natureza, morrer prematuramente? Foi, inclusive, quando eu decidi que uma matéria do meu instituto é saúde, mordomia do corpo. Mordomia do corpo. Aí eu comecei a ver o quê? Que os próprios pastores são um mau exemplo de templo do espírito. Aí eu comecei a entrar profundo dentro do próprio trabalho de santificação. Se o corpo não é meu, eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu só tenho um ativo para servir a Deus. É o meu corpo. Eu só tenho um ativo, então eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu não posso quebrar a lei da natureza. Eu não, só fico dependendo da cura. Por que depois não tem cura? Porque tem que ter a responsabilidade. Um crente novo, de repente, é curado, o outro não é. Por quê? Porque não faz o que deve ser. Como é que você... Aí você começa a ver a ciência, porque agora, né, todo mundo já fala de jejum intermitente, você vê médicos falando da importância da alimentação, todo mundo agora fala, não coma açúcar, não coma isso. Tá vendo? Não tá vendo que eu não pego nesse negócio desse nem no sonho. Você pode me matar e eu ficar com fome, mas eu não tomo um negócio desse. Não entra na minha boca. De jeito nenhum, não entra veneno. Porque eu tenho muito conhecimento. Então... É por isso, tudo tem preço, tudo tem preço. Então, eu realmente, eu me exercito, eu cuido do santuário. Aí você vê, até eu digo assim, eu sou uma pessoa cara, mas é mais barato do que viver doente. Não, é verdade, faz muito sentido. Sim, porque, claro, os alimentos naturais são mais caros. Eu cuido da minha alimentação, sou eu que cuido da minha alimentação. Ah, o que é que como? Não prepara nada para mim. Não. Fica tudo estranha, né? Ah, o que é que... Nada. Eu levo a minha alimentação. Não, eu cuido da minha alimentação. Então, mesmo em viagem, você leva... Eu levo. Eu tenho meu almoço lá em casa já. Claro, eu não vou comer nada. Porque se eu olho, meu Deus do céu, eu morro. Porque o meu corpo está limpo. Vai me dar uma dor de cabeça. 0 açúcar, 0 oró, nem mascavo, 0. 0 gordura, 0 fritura, 0 glúten, 0 lactose. Entendeu? Você conhece o seu corpo, sabe o que ele faz bem. E é por isso que hoje eu dou muita ênfase. E damos matéria, ideia já na televisão, já 2 vezes, na internet, porque as pessoas perguntam, por que você não escreve? Terminei dando aí
fazendo estudo e citando muito um médico dos Estados Unidos que fala muito do assunto e quase que eram os mesmos pontos. Usei bastante pesquisa aí e tenho tido muito testemunho de gente que através da mordomia do corpo, porque, gente, é o templo do Espírito. Eu não posso fazer o que eu quero dele. Eu sou responsável. Por que a gente só acha... você não adultera. Vinha do adultério, mas desconta na comida, você não tem controle, é a carne do mesmo jeito. A Bíblia coloca lá tudo no mesmo pé. Glutonaria, fofoquista, é tudo no mesmo pé. Minimalista, né? Não, somos um todo. Somos responsáveis. Deus fez um organismo, eu tenho que conhecer. Até um dia disse assim, mas eu sigo a Bíblia, comereis o melhor da terra. Eu digo, da terra, não dos bichos. Não das fábricas. Gente, eu tenho hora. Obrigado. Fomos muito abençoados. Amém. A gente vai ter que fazer o 2, porque eu tinha ainda para perguntar de Israel, de terceira Ui. É porque ainda tenho que atender alguém. aí Eu sei. Mas não tem problema, a gente vem de novo aqui. Ótimo. Ou você vai a Brasília. Pronto. Tem lá um bom estúdio. Pessoal, você está ouvindo de fundo uma música e tal, porque a gente está aqui na INCEGEC, né? E também está tendo a conferência aqui, né, que você acabou de ministrar. Mas obrigado por esse tempo. É um prazer muito grande, E não só obrigado por esse tempo, mas obrigado pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu sim, né, pela sua disponibilidade, e que a nossa geração e as que estão vindo possam ser muito inspirada aí por esse caminho que você abriu para a gente trilhar aí também, com esse ministério e com tudo que o Senhor fez através da sua vida, e que o Senhor continue derramando sabedoria, revelação sobre a sua vida. Amém. E eu fico muito feliz vendo vocês como uma nova geração levantando esta tocha, porque exatamente a nossa visão é esta. Por isso estava falando da sexta geração, que vocês vão muito mais longe. A gente desbravou o caminho. E essa é a minha palavra, que Deus tome este ministério e o leve, porque verdadeiramente vocês são uma inspiração. Eu olho, eu louvo a Deus, eu agradeço, fico feliz, porque eu me considero a geração de transição, né, que já está na reta final. Inclusive, eu dizia para eles que quando eu fiz o mestrado em liderança organizacional, da Universidade dos Estados Unidos, e a primeira matéria era o líder como agente de mudança, o professor disse, veja seus 80 anos. Aí eu disse para eles, só me falta 4. Mas como é que eu me vi? Eu me vi na frente do mundo de jovens, dizendo para eles como se conquista uma geração. Amém. Então eu olho e eu fico feliz, porque faz parte da minha oração, de Deus levantar, de Deus levantar. E o que eu vejo hoje, eu até digo, gente, eu não preciso fazer mais nada. Embora esteja cumprindo a missão última da minha vida, que é a formação de líderes. Eu estou... É onde aí tem a minha dificuldade de viajar, porque eu peguei aí o desafio de um curso de 4 anos para formar líderes, pastores. Entrei no 5º já, porque para mim é o legado final, é deixar algo montado para formar líderes com uma visão de transformação cheia do Espírito. Né? Até eles trouxeram todos os livros, ou alguns dos livros aqui. Onde que o pessoal pode encontrar os livros? É aqui, da Palavra da Fé. Palavra da Fé. É Vou aqui. deixar, então, o site aqui para Palavradafé.com.br. Beleza. Orando a Palavra. Aí, ó. Esse aí. Isso aqui é para o discipulado. Construído, personalidades restauradas. Uau, é o meu retrato. Unção e crise da idade, eu fiz isso aqui para o crente novo. Embora tenha mesmo aqui uma médica, minha discípula agora, que fala, mas você fala... isso é uma maravilha. Ela, inclusive, quer fazer o próximo podcast em cima disso aqui. Bora. Adoração e santidade, estou até ministrando. Poder da intercessão. Isso aqui é tudo para treinar o pessoal. Como eu princípio foi o primeiro. Jejum, tá aqui, ó. Toda a revelação de Joel. Tipos de oração para mostrar como são os tipos de oração. Enfim, tem outros aí também, mas tudo bem. E aí, meu amigo? Só agradecer, né? Agradecer e talvez você não tenha noção, né? Talvez você vai ter noção... quando a gente chegar no grande dia, né? Mas do quanto a senhora tocou, impactou pessoas, como a nossa vida, a nossa família. Né? Sim. Não tem nada a ver comigo. Foi o canal, né? Tudo tem a ver com ele. E é Deus quem faz. Amém. E a ele a glória. E agora a Amém. glória. Obrigada, Abençoe querido. muito. Bênçãos plenas. Obrigado você que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Tenho certeza que você foi
profundamente impactado como a gente aqui e inspirado. Então pega esse link, manda para todo mundo, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal. Toda segunda a gente está aqui juntos nessa mesa de comunhão. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Amém. Amém.